Agora, pergunta da Cláudia Lemos. Cláudia Lemos é uma inscrita que eu tenho um carinho enorme, tá? Basicamente desde o do começo aí, desde que eu era micronano. Hoje eu sou nano, ela estava comigo desde a época que eu era micronano. Tem 7 perguntas aqui, vamos lá uma por uma. 1. Você elabora intencionalmente algumas atividades para desenvolver aspectos da inteligência do Léo? Quando eu estava absolutamente focado em ficar com o Léo e que eu sentia que ele era responsabilidade minha, principalmente como pedagogo, né? Então eu não fiquei cuidando do Léo, eu fiquei justamente desenvolvendo o máximo possível das habilidades dele. Então realmente nessa fase eu tinha muita coisa que eu fazia intencionalmente. Teve uma época até que eu fiz uma tabelinha de horários de trabalhar as coisas. Eu não cumpri os horários, mas mais ou menos consegui levar tudo que eu tinha para ele e me sinto satisfeito com o que eu consegui desenvolver nele, né? O período que eu fiquei com ele basicamente foi até 1 ano direto. Então foi muita coisa motora, muita coisa mais afetiva, né? A parte de andar, a parte de comunicação, a parte da musicalidade, né? O visual, língua de sinais, eu trabalhei muito com ele nessa fase, mesmo não tendo um feedback real, foi uma coisa que eu trabalhei bastante, então foi muito intencional. Hoje em dia, eu tento curtir ao máximo ele, eu trabalho dia a dia, eu vejo a necessidade e já ajo em cima. Eu peguei mais a manha dele, já conheço muito melhor ele. O primeiro ano ninguém se conhece, né? Então eu estava conhecendo meu filho enquanto estava tentando fazer ele se tornar o que eu gostaria que ele fosse. Então hoje eu conheço melhor, então fica muito mais fácil de reagir em cada fase, em cada aspecto que ele tá. 2. O Léo demonstra preferência por algum tipo de música? Eu não vejo estilo musical, ele ainda não dá para perceber. Tem algumas músicas que ele gosta mais, tem algumas bandas que ele prefere, mas assim, ele batucou, ele já tá curtindo, ele meio pegou essa coisa minha, né, que eu sou baterista, batuco em tudo. Então, bateu na mesa, ele já tá dançando, celular toca, ele dança. Então ele é muito musical, isso já deu para perceber. Não sei, a parte rítmica e batuqueira eu acho que eu tenho responsabilidade. Ele gosta muito de violão, melodia, isso já acho que é uma coisa mais dele, mas realmente ele é muito musical, ele gosta de música e tá sempre curtindo e tá bem nessa vibe aí. Quando você pensa em colocá-lo na escola? O Léo já está na escola há mais de 1 ano, está na 2ª escola já, então eu vi a necessidade nele de colocá-lo com 1 ano, foi nessa idade que eu coloquei. Ele já está com quase 2 anos e meio, já está bem adaptado, ele curte, já entende bem o que é o espaço escolar. Assim. O que o Léo mais gosta de comer? Fruta. Maçã ele ama, banana ele ama, de comida salgada ele ama brócolis, gosta muito de arroz, mas o Léo come de tudo. Se cozinhar pedra, se ele conseguir mastigar, ele vai mandar para dentro. Realmente a Tati fez um ótimo trabalho nessa alimentação dele. Ele é um garoto voraz que come absolutamente de tudo. A gente liberou agora um pouco mais doce, ele está curtindo bolacha, principalmente de maisena, biscoito de polvilho, ele curte. Chocolate ele já experimentou, brigadeiro ele gosta, mas não é uma coisa que ele pede. Uma gelatina ele tem gostado bastante. Eu acho que de doce, assim, depois dos 2 anos, gelatina é o que ele apaixonou mesmo. 5. Você sente falta da sua rotina de professor da molecada ou está satisfeito sendo nosso teacher virtual?
Estou muito satisfeito sendo o teacher virtual de vocês, como você denominou aqui. Viveria de fazer isso tranquilamente, mas o Paizão Total ainda não me rendeu nem um centavo, não tem como eu viver disso. Adoraria. Eu tô dando aula, voltei a dar aula, tô dando aula agora no Fundamental. Então eu era professor de educação infantil, sinto muito falta da educação infantil, tô vivendo um período novo, estou há pouco tempo no ensino fundamental, estou me adaptando, estou me apaixonando, é um desafio. O Paizão Total foi um desafio, então assim, eu já disse em outros vídeos, minha vida é pesquisar, é estudar, então eu tive que aprender muita coisa na educação infantil. Para fazer o Paizão Total eu tive que aprender muita coisa, principalmente em relação a vídeo, edição e tudo mais. Foi uma coisa que eu me apaixonei, é uma coisa que eu poderia trabalhar com isso fácil e tenho planos de poder um dia viver disso, de Paizão Total, fazer vídeo e tudo mais. Mas também tive a necessidade de continuar aprendendo. Então essa nova fase do ensino fundamental é necessário tanto para eu me manter financeiramente, porque o calcanhar já estava arranhando lá o pé de meia que a gente fez, quanto intelectualmente, né? Como pedagogo, eu sou habilitado em educação infantil e fundamental e não tinha experiência no fundamental e tô amando, tô curtindo, então sentia falta de sala de aula, voltei para sala de aula, então não tô mais sentindo falta porque eu tô lá mandando ver. 6. Quem cuida dos afazeres domésticos extra-Léo na sua casa? Eu e a Tati, a gente sempre tentou dividir ao máximo, mas na verdade, segundo a própria Tati, antes do Léo nascer, eu fazia mais coisas em casa do que depois que o Léo nasceu. O Léo, realmente, eu me foquei absurdamente no Léo. Eu acho que talvez eu tenha passado um pouco do ponto em alguns aspectos, né? Eu foco muito no Léo, é uma paixão, é uma coisa que eu sempre quis desde criança, ter filho, queria fazer bem feito, então acho que eu acabei deixando de enxergar algumas coisas que estavam ao meu redor, inclusive os afazeres da casa, né? A gente nunca teve, a gente tem, eu acho que uma diarista que vai uma vez por semana, então a gente tem que manter, né? Ajudar a manter e a gente divide, né? Basicamente somos nós dois que fazemos, tanto o Léo também, né? A parte da comida sempre foi a Tati que fez. O estar fisicamente com o Léo ficou muito por minha conta, mas ela também tinha parcela dela ali de ou pôr para dormir ou dar banho, a comida sempre foi função dela, então tudo na verdade a gente dividiu conforme foi aparecendo a necessidade aí. E 7, como a Tati aguenta tanta fofura dos meninos dela? Não sei, na verdade, se ela aguenta, se ela acha a gente tão fofo assim. Eu sei que o Léo é muito fofo, que ela acha muito fofo, mas dos meninos não sei se é tanta fofura assim. Eu acho que ela consegue lidar numa boa. Vou perguntar pra ela, de repente eu faço um anexo aqui, sei lá.